vou juntar todas as minhas tabelas, tá? Select. Vou juntar pelas zeros, no select. Então, vou pegar a minha tabela de frete. TB, stage, frete. A minha tabela stage frete tem as informações que eu preciso. Então, eu tenho a data do frete, SK do cliente, veículo, nota fiscal, tá. E eu tenho uma TB cliente. Deixa eu ver essa TB cliente aqui. Tá aqui, ó. Minha TB cliente tá aqui, ó. Beleza. Eu já tenho a minha TB cliente. A minha TB cliente nada mais, nada menos que vai ser a minha TB fato já. Então, o que eu faço aqui, por questões de padronização, tá? A gente tá vendo que tá tudo aqui como... A gente vai ver que tá tudo aqui como numeração, com informações, vamos falar assim, tudo varchar, ou N varchar. Então, a gente vai começar já a fazer uma tratativa aqui, ó. Vou fazer um convert. É sempre bom você primeiro ver a base, tá? Então, vou fazer uma convert. Vamos fazer aqui rapidinho para a gente não perder tempo. SK, cliente, SK, int. SK, cliente. Aí aqui, eu ponho para o padrão NR de número, tá? NR número, SK do cliente. Na linha de baixo, a gente vai fazer a cidade, né? Então, vou fazer um convert, varchar de 255, aqui vai ser a cidade. Como que eu utilizo? Quando é só caractere, aí eu utilizo essa informação aqui, NN, cidade. Também utilizo o código, estou vendo aqui o número dos códigos, tá? Essa coluna aqui, código do IBGE. Como eu sei que é um número que não vai se estourar na cadeia do inteiro, vamos utilizar, então, como int, para ficar mais fácil nas conversões. Só tem que ficar um pouco atento, porque, às vezes, vocês podem estar utilizando aí alguma coisa, algum campo que possa ser autoincremento, em algum momento esse campo acabar se rompendo, tá? Ficando maior do que o esperado. IBGE, certo? Aí, quando a gente faz o IBGE aqui, a gente vai já um NR, SK, perdão, NS, COD, IBGE, certo? Então, fizemos o cliente, a cidade, IBGE, vamos para o F. Convert, star, V2. Fernando, mas não entendi porque lá em cima você usa varchar, que você usa char, tá confundindo na minha cabeça. O porquê que eu uso varchar? Eu uso varchar num valor que eu não sei até quanto ele vai. E também porque, por exemplo, Itajaí. Olha o tamanho de Itajaí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 caracteres. Olha o tamanho de Balneário Camboriú. Já tem muito mais 7 caracteres, de 6 caracteres. Se eu fizer aqui, se eu pegar aqui e fazer um comando len para ver qual que é a cidade maior, a cidade que tem maior número de caracteres, e fazer todo mundo char daquilo ali, o que acontece? Imagina que na memória, fazer aqui para vocês, pessoal que está começando agora, ter um pouquinho de noção sobre isso, porque isso também afeta na modelagem. Então, imagina que eu tenho lá no meu slot de memória, tá? Então, eu tenho lá meu slotzinho de memória de computador, tá? E aí eu tenho lá dentro vários quadradinhos, certo? Imagina que eu tenho lá vários quadradinhos. Cada quadradinho desse é um bit que eu posso guardar uma informação, tá? Vamos dar um exemplo aqui, tá? Minha memória tá uma maravilha. Imagina que quando eu coloco char, eu falo o seguinte, presta atenção. Por exemplo, quando eu coloco char de 2 no F, eu estou falando que esse quadradinho aqui e esse não podem sofrer nenhum tipo de alocação. Ele está reservado para o F, ou seja, para o estado. Quando eu coloco
varchar, vamos pôr um varchar de 6 aqui para colocar Itajaí, vamos colocar um varchar de, sei lá, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos pôr 7, tá? Para a gente pôr Itajaí. Então, o que que acontece? Quando eu coloco a palavrinha aqui, ó, SP, tá? SP. Quando eu venho com a palavrinha SP e quando eu venho com um caractere chamado Itajaí, o que acontece? Quando eu coloco esse SP dentro de uma variável, dentro de declaro que ele é um valor char, o que que acontece? Eu estou afirmando que esse cara, ele vai entrar na onde eu deixei ele reservado para ele. Então, ele vai ficar reservado para ele aqui, certo? A mesma coisa Itajaí. Só que Itajaí eu tenho uma diferença. Itajaí é uma cidade que tem 6 caracteres. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vamos lá. Vou colocar Itajaí. Então, morreu aqui, certo? Na memória morreu aqui. E esse pedaço em branco? Esse pedaço em branco, o que acontece? O SQL fala assim, memória, ó, pode liberar esse espaço aí, porque eu não vou utilizar ele mais não, tá? Eu já utilizei o espaço que eu precisava. Esse espaço aí você pode alocar uma outra informação. Então, ele vai começando a agrupar. Quando eu coloco o char, ele fica reservado. Então, se eu fizer aqui o char para esse caso aqui, para o caso da cidade também, vamos por Itajaí, e ficasse aqui, ninguém ia conseguir alocar. Essa informação, esse campo ficaria alocado para ele, mesmo que eu não usasse, ele ficaria alocado. Então, é por isso que você tem que ter em mente se você, a modelagem, o tipo de dados que você vai utilizar, se é interessante pensando já no futuro, tá? Não pense só no agora, pense no futuro. Por exemplo, eu sei que o F não vai mudar. Sempre, todo estado tem um F, que são de 2 dígitos, são 2 caracteres. Então, isso não vai mudar, tá bom? Então, por isso que eu coloco o char, quando eu tenho certeza daquilo que eu vou preencher, porque ele vai estar preenchido. Porém, o char, ele é um pouco mais performático, mas quando eu declaro ele numa quantidade grande, que ele fica com espaço, mas ele não deixa esse espaço ser alocado por outro, eu começo a ter uma tendência de encher minha memória muito mais rápido. Então, por isso que tem que ter esse vamos falar, esse feeling de começar a entender o porquê de usar o char, por que usar o varchar, por que usar o int, por que usar o big int, por que usar um float e não um numeric, por que usar sei lá, um, um 0 e 1 para falso e verdadeiro, ou seja, true e false, e não deixar o valor ali digitado. Então, tem que começar a ter começar a entender um pouco mais dessa nesse conceito da modelagem. Porque isso aqui, cara, esse é o coração, é o cérebro do seu sistema. Se você travar o seu banco de dados, você travou seus projetos de BI.